Aqui é o Mário Henrique, acadêmico de Engenharia Civil e Medicina. Bom, estamos aqui com mais uma aula de cálculo, né? Terminei a aula de limite, primeira matéria que vem depois, derivada, certo? Vou dar uma explicadinha básica aqui do que significa derivada, tipo, para que serve e tal. Precisa saber? Não precisa, viu? Normalmente não é uma coisa que cai nas provas, assim, mas é bom só ter uma noçãozinha para que serve, certo? Vou passar as três primeiras teorias de derivada e fazer alguns exercícios em cima disso. Bom, vamos lá. O que significa derivada? Você imagina que esse gráfico aqui, ó, esse laranjinha aqui, ó, até aqui, é um gráfico velocidade, o tempo. Aqui eu vou dar uma explicaçãozinha bem básica, assim, bem tranquilinha, viu? Velocidade vai aumentando e tal, e aí ele cai. O que pode ser isso aqui? Pode ser um acidente de carro, por exemplo. Alguém vai aumentando a velocidade até que vai e diminui, não sei. Pode ser? Tá, o que significa então a derivada? Se eu quero saber, por exemplo, ó, tem uma reta aqui que está passando secante, ou seja, ela toca em um ponto e toca em outro ponto. Toca duas vezes no meu gráfico. É uma reta secante. E aí eu quero saber qual é a velocidade tal no tempo tal. O que eu faço? Eu vou derivar, então essa reta secante vai vir para cá e vai passar somente em um ponto, tangente. E aí eu vou conseguir focar nesse ponto aqui. Qual era a velocidade do carro no tempo tal? Aí eu consigo saber. Quando eu faço a derivada, então, é como se eu pegasse e desse um zoom no meu gráfico. Então esse gráfico laranjinha aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo, que ele dá um zoom nesse ponto. Beleza. Derivo. Quando eu derivo, isso aqui acontece automaticamente. E aí eu foco nesse ponto aqui. Entenderam mais ou menos? É isso daí. É como eu disse, não vai precisar para fazer as contas, mas é bom saber para que serve mais ou menos. Vamos lá. Aqui eu coloquei três teorias. Derivada e integral, que é a próxima matéria, ela é muito baseada em tabelas, tabelado. Então, como eu faço a derivada disso? É só olhar na tabela e fazer. Então, essa é a parte mais difícil? Não. A parte mais difícil é aproximar a conta da coisa que está tabelado. E aí sim realizar aquela teoria que está tabelada, né? Como assim? Ó, vamos lá. Aqui, o que eu tenho? Um x, uma letra, ao quadrado. Isso já é tabelado, não precisa aproximar isso de algo tabelado e então fazer. Já está. Na nossa tabela de derivadas, você consegue achar na internet aí e tal, você vai ver que toda vez que eu tenho uma letra e ao quadrado, o que eu faço? Eu tombo o número que está no expoente, então você pode ver que aqui tinha 1, então o 2 aqui de cima tomba aqui para baixo. 2 vezes 1, 2. O número do expoente fica menos 1, ou seja, se aqui fosse 3, tombaria o 3, viria o 3 para cá, ficaria 3 menos 1. Repetindo, letra com um número em cima, tomba o número, subtrai 1. Tá, fica como então? 2x, 2 menos 1, 1. Então, 2 vezes x elevado a 1. Entenderam, gente? Na tabela fala o seguinte, tem uma letra ao quadrado, só tomba o número e subtrai o expoente. Uma dica que eu dou para derivada e integral é, sempre você faz falando na sua cabeça. Viu a conta, já vai falando na sua cabeça. Tomba, veio o número aqui para baixo, subtrai 1. Vai falando, beleza? Assim, muito mais fácil de decorar. O de baixo aqui é a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente. Ó, dá uma olhada. Eu já tinha o número, aqui eu também tinha, era 1, mas não fez diferença na conta. Aqui, coloquei um 2. 2x ao quadrado. O que acontece? É uma letra com expoente? Então tombo o expoente, subtrai 1. Já fiz diretão. 2 menos 1, 1. Está 1 aqui em cima. O 2 que estava ali, mudou a minha conta? Não. Ele só preserva ali. Quando eu tombo, fica 2 vezes 2, 4. X elevado a 1. Entenderam? Então tomba e subtrai 1 do expoente. Aqui minha terceira regrinha é y igual a 5. É um número, a função. Não tem nenhuma letra. E aí quando eu derivo, o que acontece? Zero. Certo? Então a derivada de 1 milhão, quanto que é? É só número? Então é zero. Ok?
Essas três teorias aqui que eu trouxe para vocês nessa aula, né, laranjinha aqui, vamos pro exercício que utiliza elas então. Y é igual a 2 sobre x. Tá pronto? Tá tabelado? Não, não tem nem nada na tabela que fala assim, uma constante dividindo uma letra dá isso. Não tem. Então eu tenho que aproximar de algo que é tabelado. O que é tabelado? Uma letra elevada ao expoente. Ah, e a constante? Constante não atrapalha. Então isso é tabelado. O que eu vou fazer então? Aproximar isso da tabela. Eu tenho que jogar esse cara lá para cima. Pronto, uma letra elevada a um expoente. O que eu faço quando eu tenho uma letra elevada ao expoente? Tombo o expoente, ou seja, tombei o menos 1 vezes o 2, menos 2. E subtrai 1 do expoente. Menos 1 com menos 1, menos 2. Pronto, a minha derivada está pronta. Mas dá para melhorar um pouquinho. Esse número aqui está elevado a menos 2, então eu jogo ele para baixo. Fica menos 2 elevado a... menos 2 sobre x elevado a 2. Certinho, gente? Então essa aqui nada mais é que a utilização dessa regrinha aqui, né? Que é a que você toma o expoente e subtrai 1. Só tive que melhorar um pouco para chegar em algo tabelado. O 5 é a mesma coisa. Ó. Isso aqui é tabelado? Não existe nenhuma tabela que fala assim, a raiz de um número... Não existe. Eu tenho que aproximar de algo tabelado. O que parece, então? Bom, vamos lá. Raiz cúbica nada mais é do que o número elevado a 1/3. Né? Se fosse raiz quadrada, seria o número elevado a meio, 1 sobre 2. Então tá. O x ao quadrado preserva ali. O que eu faço quando eu tenho um expoente aqui e outro expoente? Eu multiplico, né? 2 vezes 1, 2. Embaixo do 2 tinha 1. Então, 1 vezes 3, 3. X elevado a 2/3. É uma letra elevada a um expoente? É algo tabelado? Com certeza. Tombo o expoente e subtrai 1 do expoente. Tá bom? Então tá. Tombei o expoente, 2/3, 2/3 menos 1. Tem que fazer μ e c, né? 3 vezes 1, fica 2 menos 3, fica menos 1 em cima dividido por 3. Gente, só não esqueça, quando eu fizer a derivada, até aqui eu não fiz a derivada ainda, só melhorei. Aqui eu já estou fazendo, então eu coloco a função com uma linha em cima. Aí na continuação, a minha derivada fica 2/3 de x elevado a menos 1/3. Tá expoente negativo? Tá, então ele vem para baixo. A derivada da função é 2/3 de x elevado a 1/3. Galerinha, é isso daí. É bem tranquilinho derivada. Na verdade, o cálculo inteiro é bem tranquilinho, mas é só seguir isso que eu falei. Principal dica é, vai falando na sua cabeça que daí você decora muito mais fácil, beleza? Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, porque isso daí dá uma força que vocês não imaginam, certo? Brigadinho e falou, até mais!